Oi pessoal, voltamos à nossa aula de organização e arquitetura de computadores e vamos dar sequência à nossa revisão do exercício da aula anterior, ok? Então, olha, retomando esse programa da soma de valores e intervalo, o código que nós vamos ter para ele é esse que vocês estão vendo na tela, tá certo? Eu quero chamar a atenção, eu vou executar esse código no Simbler junto com vocês, mas eu quero chamar a atenção a respeito da função de cada um dos registradores que a gente tem nesse programa. Então, olha, o AX ele vai servir, como vocês já viram, para que a gente faça cálculos, né? Então não tem como, toda a calculeira que eu tenha que fazer vai ter que ser feita no registrador AX, ok? Pensando no algoritmo que a gente acabou de usar, o BX ele vai fazer o papel daquela variável que nós chamamos de parcela. Tá? Então aquela variável que nós chamamos de parcela é representada nesse exemplo pelo BX, correto? E o meu registrador CX ele vai fazer o papel daquela variável que nós chamamos de soma. Tá ok? Então lembrando, olha, a X eu tenho que usar para fazer cálculo, BX eu vou usar para guardar as parcelas que forem sendo somadas e CX ele vai armazenar para a gente o resultado dessa soma. Legal, pessoal? Vamos executar esse programa no Simbler, então, para a gente ver o que acontece. Tá aqui, gente. Eu espero que vocês consigam enxergar, ok? Vamos ver passo por passo o que acontece. O JMP3, pessoal, qual que é a finalidade dele mesmo? O JMP3 ele é um desvio incondicional, né? Então nessa linha eu estou dizendo que eu vou executar a seguir a linha 3. Por que eu estou pulando a linha 1 e a linha 2? Porque na linha 1 e na linha 2 eu tenho simplesmente dois valores guardados, né? Lembra, o DB serve para você guardar valores, o DB não é uma instrução propriamente dita. Então olha, na linha 1, ou seja, na célula 1, eu estou guardando o valor 2. Na linha 5, ou seja, na célula 5, eu estou guardando, perdão, falei bobagem, vou repetir. Na linha 1, eu estou guardando o valor 2, e na linha 2, eu estou guardando o valor 5. Ou seja, aqui eu tenho o primeiro valor do meu intervalo, aqui eu tenho o último valor do meu intervalo. Tá certo? Então, o JMP3 ele vai me deslocar para a linha 3. Na linha 3 eu tenho um load @1. E load @1 ele faz o que, gente? Ele pega aquilo que está no endereço 1, ou seja, 2, e guarda no registrador AX. Tá certo? Notem que na sequência desse load @1 eu já guardei ele em BX, não é? Quando eu faço load @1, o valor vai para o registrador AX. Como eu quero que as minhas parcelas elas fiquem guardadas no registrador BX, então eu a seguir, logo depois do load @1, eu faço um store BX. Tá certo? Então, a princípio, a gente pode dizer que eu já armazenei a minha primeira parcela. Bom, na sequência, olha, IncBX. A minha primeira parcela era 2, a minha segunda parcela vai ser, portanto, 3. E quando eu fizer ADDBX, eu estou somando o 2 que eu carreguei aqui, não é? Com o 3 que eu acabei de guardar em BL. E 2 mais 3 são 5. Lembra que eu comentei? O valor vai ser guardado no registrador CX. Então, por isso, o resultado dessa soma eu desloquei para CX. Certinho, gente? Bom, se vocês lembram do nosso algoritmo, eu agora tenho que testar para ver se a última parcela já não foi computada, não é? E a parcela que eu estou computando, que eu estou calculando, está em BX, não é? Então, olha, eu vou calcular, eu vou puxar o valor de BX para o AX, não é? Ou seja, eu estou puxando o valor da parcela para o meu registrador AX, e eu vou comparar esse valor com aquilo que está no endereço 2. Aquilo que está no endereço 2 é 5, ou seja, o último valor. Como eu ainda não tenho 5 no meu registrador BX, o BX ainda tem 3, né, se eu lembrar, eu não tenho os mesmos valores. Portanto, olha, esse JZ ele vai ser ignorado, não vai? E na sequência, sendo o JZ ignorado, eu vou carregar em AX o valor de CX, que é a minha soma, não é? Feito isso, olha, eu volto para a linha 5
e incremento o meu BX. Ou seja, eu acabei de somar a parcela 3, então a parcela que eu vou somar agora é a parcela 4. E aí, linha seguinte, ADD BX. Eu guardo aquilo que tem no AX, nesse momento o último valor que eu calculei, né? 2 mais 3, 5, e agora eu somo isso com o que está em BX, que é 4, né? E 5 mais 4 são 9. E esse valor 9 eu guardo em CX, correto? Novamente, eu carrego o valor de BX, por quê? Para saber se eu já cheguei no último valor que eu tenho. Comparo com 2. No BX tem 4 ainda, né? E 4 é igual ao valor que eu tenho no endereço 2? Não, né? No endereço 2 eu tenho 5. Então ele não vai pular para a linha 13. Ele vai seguir adiante. Ou seja, ele vai carregar o valor que eu tenho em BX, que nesse momento é 9. E salta para a linha 5. Na linha 5, incrementa o BX. No BX tinha 4. Agora ele passa a ter 5. Eu somo 5 com aquela parcela que estava agora... Perdão, com o resultado da soma, né? Vou falar direito para não confundir. Eu somo a parcela que estava em BX agora com o resultado da soma que temporariamente está em AX. E eu tenho, nesse caso, 9 em AX mais 5 em BX. Isso me dá um total de 14. Guardo esse valor 14, né, o resultado, em CX. Carrego o BX em AX e comparo. Veja que agora no meu BX eu tenho 5, né? Então se eu comparar o valor que eu tinha em BX, 5, com o valor que está no endereço 2, que também é 5, eles são iguais. E se eles são iguais, eu vou pular para a linha 13 do meu programa. E na linha 13 do meu programa eu tenho o HLT, ou seja, eu encerro a execução do programa nesse ponto. Pessoal, eu vou executar o programa de novo de ponta a ponta, só para a gente ver ele funcionando, tá? Eu vou executar ele de uma vez só. Então tá aqui, olha, eu executei ele correndinho de uma vez só, e eu vejo que o resultado de fato foi guardado no registrador CX, tá certo? Se eu for executar ele passo por passo, olha, vou pular para a linha 3, na linha 3 eu carrego em AX o valor que está na linha 1, 2, não é? Aí eu armazeno esse 2 em BX, correto? Na sequência eu vou incrementar a minha parcela em que BX vai dar 3. Na sequência eu somo o que tem em BX com AX. Tinha 2 no AX, né? Mais 3 são 5. Esse valor, lembra? Agora, a hora que eu executar essa linha, ele vai ser guardado em CX. Está aqui, foi guardado em CX. Load BX, né? Load BX, ou seja, tinha 3 no BX, eu carreguei esse 3 em AX. Comparo isso com o que está na linha 2. Na linha 2 tem 5. Isso quer dizer que eu não vou me deslocar para a linha 13, né? Isso quer dizer que eu vou seguir adiante e vou carregar em AX o valor que estava no CX. Para quê? Para continuar somando. Feito isso, eu pulo de volta para a linha 5 e na linha 5 eu incremento o valor de BX. Tinha 3, passa até agora 4. Soma o que tem em BX com AX. É a linha seguinte, não é? AX com 5 mais BX com 4 dá 9. Guarda esse resultado temporário em CX, ou seja, 9, agora eu copiei em CX. Carrego o AX com o valor de BX. Por quê? Para que eu compare na linha seguinte, aqui, não é? Se eu já cheguei no último, que é 5. Notem que o BX ainda tem 4, então eu não cheguei no último. Portanto, esse JZ, na hora em que ele for ser executado, ele vai ser ignorado. Eu não vou para o fim do programa. Eu vou para a linha logo abaixo. Ou seja, eu carrego em AX o valor de CX. No CX tem 9, eu carrego esse 9 em AX. Volto para a linha 5. Aliás, JMP, volto para a linha 5. Na linha 5, eu incremento o BX. Tinha 4, agora tem 5. Eu somo o BX com AX. Em AX, nesse momento, eu tenho resultado parcial, né? Com o meu 5 de BX, isso aí vai dar 14, ok? Essa soma parcial eu vou guardar em CX, está aqui. Em load BX, eu carrego o conteúdo de AX com aquilo que tinha BX, 5. E agora, olha a comparação de novo. Aquilo que tem em AX com o que está na linha 2. Tem 5 no AX e na linha 2 tem 5 também. Isso quer dizer que a hora em que eu executar o JZ13,
eu vou parar na linha HLT. Tá certo, gente? Esse é o nosso programinha do fatorial, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, é só entrar em contato comigo e a gente vai conversando sobre isso. Vou interromper nossa aula, já já eu retomo.